Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu falo sobre orações. Como nós devemos orar de forma que nós tenhamos a nossa mensagem transmitida e recebida pela divindade e pelo universo. A forma correta de oração. Eu vou ler aqui a publicação, mas vou fazer uma leitura parcial, já que a publicação é muito longa, tá? Mas se você quiser, ela tá lá na página do Facebook, tá aqui na descrição do vídeo também. Eu vou ler só um trecho, só o início, para depois fazer os devidos comentários a respeito. Vamos lá então. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando. Vamos lá. As orações e meditações nos fazem muito bem em todos os aspectos. É importante reservar um tempo do nosso atribulado dia a dia para nos isolar e meditar em alguns bons pensamentos e orações que com certeza nos farão muito bem em todos os sentidos de nossas vidas, seja material ou espiritual. O importante é que seja o seu momento, um momento de isolamento total da rotina diária e que não necessariamente precisa ser muito longo ou dentro de um quarto fechado. Aí continua, mas eu vou parar a leitura por aqui. Se você quiser ler o texto completo, ele está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? A oração é um momento tão significativo da nossa vida, o momento de orar, tanto que a ciência já explicou, foi feito uma vez um exercício, um teste, como é que chama, uma experiência de um cientista, né? Que ele fez uma análise através de ressonância no cérebro de uma pessoa antes da oração e depois da oração. A melhoria de sinapses que teve no cérebro após a oração foi uma coisa assim incrível, absolutamente incrível. Depois procura, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas esse processo da oração, ele faz um procedimento no nosso corpo físico, nosso corpo etéreo, nosso corpo astral, emocional, tudo, tá? Todos os nossos corpos sutis, o nosso corpo físico, ele faz um processo dentro do nosso corpo de tanta luz, que envolve tanta iluminação, tanta luz, que se a gente tivesse realmente conta disso, a gente oraria pelo menos umas 10 vezes por dia, né? Mas é muito importante, isso a própria ciência explicou. As sinapses do cérebro, o aumento de, 500% nas sinapses do cérebro após uma oração. Isso eu estou falando pelo que eu me lembro do que eu vi dessa experiência, tá ok? Mas eu lembro que foi uma coisa muito significativa de melhoria na condição cerebral de uma pessoa. Claro que não só cerebral. A gente fala cerebral porque estamos aqui na matéria. Mas imagina o que fez na aura da pessoa. Imagina o que fez no emocional da pessoa, no mental, no racional, na aura, na luz, na energia. É um contexto muito mais amplo do que só sinapses no cérebro, tá? O ato de orar, ele é um ato de luz, é um ato de iluminação. Então nós temos que praticar esse ato o quanto mais nós pudermos. Não precisa ser longo, não precisa ser dentro de um quarto fechado, tá? Mas nós temos que ter atenção naquilo que nós estamos transmitindo ao Pai. Não adianta você estar assistindo uma novela e orando ao mesmo tempo, isso não tem valor nenhum. Não adianta você estar orando e pensando totalmente em outra coisa, isso não tem valor nenhum também. Jesus disse no Sermão da Montanha, tá? Sobre como orar. Eu já vou falar aqui e fazer alguns comentários a respeito também, tá? Ele disse da seguinte forma, está em Mateus, o Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, capítulo 6, uma coisa assim. Está em Mateus capítulo 5, capítulo 6. Ele diz assim, e quando orares, não faça como gentios que oram às portas da sinagoga para serem vistos pelos homens. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai em segredo, pois o teu pai que vê o que é oculto te recompensará.
Olha só, isso é fazer uma oração. Logo em seguida, depois dessas palavras, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ele ensina durante o Sermão da Montanha e está aí vigente até hoje. Quando ele diz, entra no teu aposento e fecha a tua porta, não precisa ser necessariamente conforme eu disse, fechar no teu quarto e entrar no teu quarto e fechar a tua porta. Tá? Mas é um momento de introspecção. Então você se fecha, você pode estar numa caminhada, pode estar no trânsito, vamos supor assim, você está naquele trânsito parado. Então você se introspecta um pouco, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai em segredo. Que você chegue bem em casa, que a sua família esteja bem, que o seu caminho seja tranquilo, não é verdade? Para que você possa chegar na sua casa em paz. Então todo momento pode ser um momento de oração. Mas quando você realmente entra no teu quarto e fecha a tua porta, é um momento mágico, um momento sublime. Você se isenta de todo o pensamento mundano e você transmite ao Pai aquilo que você realmente quer transmitir, a sua essência. É muito importante, conforme eu disse, a gente orar sentindo a oração. Porque você só fazer mera repetição de palavras não tem valor nenhum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Isso aqui não tem valor nenhum, tá? Quando você ora, você tem que orar com convicção, com emoção, porque assim o universo ele entende frequência, ele entende energia. Então assim, a sua mente, a sua boca vai traduzir e vai traduzir em palavras aquilo que você quer transmitir. Mas a sua emoção, o seu sentimento, a sua atenção, o seu foco que vai carregar essas palavras para o universo. Então não adianta você repetir palavras a esmo, isso não tem valor nenhum, você tem que sentir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor. Então ora com vontade, com convicção, com força, com fé, com foco, com atenção, tá? Com emoção. Pensa e emociona, pense e sente, pois só assim a sua oração vai ter valor. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de oração. As orações decoradas, por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, a oração de São Jorge, os Salmos, que são orações prontas e decoradas ou lidas, né, que você pode ler a qualquer momento. Essa é um tipo de oração. O segundo tipo de oração é a sua conversa íntima com Deus. Quando você não está lendo, quando você não está orando, quando você não está fazendo nada, você apenas está conversando com Deus. Então você para e fala para Ele aquilo que você anseia, aquilo que você quer, seja lá um desejo, seja um pedido, seja uma gratidão, seja pedir por alguém, mas conversa com Deus, tá? Abra o coração para Deus. Então fala quais são os seus sentimentos, como foi o seu dia, o que você poderia ter feito de melhor, o que você espera que aconteça. Então é a sua conversa íntima com Deus. Não é uma oração, mas é uma conversa. Um ponto de, vamos dizer assim, um ponto de comunhão para com a divindade. Né? Esse é o segundo tipo de oração. E o terceiro tipo de oração é o silêncio. Para e silencia. Não pense em nada. Respira. Se quiser colocar uma música New Age, coloca uma música New Age, acende um incenso. Faça da forma que você deita, senta, fica em pé. Faça da forma que você se sentir mais confortável. Eleva a sua frequência, eleva a sua vibração. Em todo momento é importante isso. E fique em silêncio. Pois nesse momento de silêncio é quando Deus conversa com você. É quando te vem uma intuição. É quando te vem uma resposta àquilo que você está esperando. É quando vem uma informação. Tá? Então para e silencia. Então presta muito bem nesses 3, presta muita atenção nesses 3 tipos de oração. A oração decorada, a sua conversa íntima com Deus e o seu momento de silêncio, que é quando você ouve Deus, né? E Ele vai falar com você. Intuitivamente vão começar a chegar informações na sua mente
e você vai cada vez mais se preparar, cada vez mais vai conhecer, vai cada vez mais se alinhar ao propósito divino, aquilo que é a sua missão. Agora, dito isso, eu quero fazer um adendo às orações decoradas. Quando você for fazer uma oração decorada, uma oração que você vai ler, por exemplo, vai ler um salmo, presta muita atenção naquilo que você tá lendo. Vamos supor que você vai ler o famoso Salmo 23 e que você quer orar o Salmo 23. Antes de fazer a oração em si, orar, fazer o Salmo 23, leia o Salmo completo e tenta compreender aquilo que ele está tentando, a mensagem que ele está tentando transmitir, tá? Então você vai fazer uma leitura analítica, versículo por versículo, e vai falar o que esse salmo está querendo transmitir. E você vai começar a captar a mensagem do salmo. E quando você captar a mensagem do salmo, você vai ter o sentimento efetivo para poder transmitir aquela mensagem para o universo. Pois para você transmitir a mensagem para o universo, você precisa, até gaguejei aqui, você precisa de duas condições, razão e emoção. A razão vai caminhar por aquilo que você quer transmitir, é o racional, é a mensagem que você está transmitindo. A emoção é o envelope que vai guardar essa informação e vai transmitir a informação para a divindade. Então pensa muito bem nisso, você precisa de razão para transmitir a mensagem e emoção para elevar a mensagem para o universo. Pois se só tiver um ou outro, a informação fica pelo meio do caminho, tá ok? Equilíbrio, razão e emoção. Então olha só, você leu o Salmo 23 e vai começar a fazer a oração. Então vamos supor, eu vou fazer aqui mais ou menos apenas o início. Então ele diz assim, olha só o significado do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que significa isso? É que você tem um provedor na sua vida, você tem um Pai maior que tudo pode, o onipresente, o onisciente, o onipotente, tudo. Tá? Então você tem esse provedor para você e nada vai te faltar. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. O que são verdes pastos? São pastos produtivos, é abundância, é prosperidade. Então você deita serenamente num pasto verdejante, num pasto produtivo, próspero, não é verdade? Então isso é prosperidade, isso é você descansar. Descansar, que eu digo, tem um conceito muito mais amplo, porque não é só descansar, ficar lá deitado, né? Mas você estar em paz num pasto próspero, num local próspero, num local abundante, né? Mais ou menos dentro desse conceito. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é paz na vida. Isso é o conceito mais amplo de paz. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é você ter paz na sua vida. Pois a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida é paz. Quando você tem paz na sua vida, quer dizer que todos os demais conceitos estão resolvidos. Nada abala a tua paz. Então pode ser trabalho, relacionamentos, finanças, saúde. Então está tudo resolvido. E quando está tudo resolvido, você está efetivamente em paz. Então assim, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Olha só, refrigera a sua alma. É uma limpeza que você faz mais profunda na sua essência. Uma limpeza energética, uma limpeza astral, né? Então tudo isso, olha só como é que versículo por versículo ele tem um significado. Então entenda o que a oração quer dizer. Uma oração decorada, uma oração lida. Entenda o que essa oração quer dizer. Tá? Faça uma análise dessa oração, desse texto, para que você possa transmitir à divindade aquilo que você anseia. Então era isso que eu queria passar, a importância de você orar. Faça muita oração. Ore quando você acordar, ore quando você for dormir, ore durante o dia, né?
Que seja por 1 minuto, 2 minutos, uma breve meditação que você faça, mas você pode ter certeza que a luz desprendida de você e para você vai ser uma luz muito intensa, mas ora com emoção, ora sabendo aquilo que você está transmitindo, ora com foco, com força, com fé, para que aí sim você não esteja perdendo tempo em uma coisa que vai ser totalmente inócua, vamos dizer assim, né? Faça com convicção e você vai ver o resultado que isso vai ter na sua vida. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.